Oi, magias! Bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos descobrir quem você vai atrair no amor, a personalidade da pessoa, tá? Então, para isso, peço que vocês escolham entre a opção de número 1, vela vermelha, número 2, vela azul ou número 3, vela amarela. Grupo de número 1, vela vermelha. Vamos ver quem você vai atrair no amor. Quem você vai atrair no amor? Sol com 3 de paus, 8 de copas com 10 de paus, a sacerdotisa com rei de paus, o diabo com cavaleiro de copas, a lua com 6 de copas e o mundo com 9 de copas. É uma pessoa bem tensa e também amorosa. Muito paus e muito copas. Deixa eu ver se tá ok. Bom, então é o seguinte. Na parte dos pensamentos, sai o sol com 3 de paus. Uma pessoa muito inteligente, muito lúcida no sentido de ver as coisas com clareza, busca o raciocínio lógico das coisas, sabe? Não fantasia, não se deixa enganar, sabe? Alguém que sempre está revisitando o que falou, como falou, o que quis dizer realmente com aquilo, sabe? Não gosta de joguetes nesse sentido com a comunicação, de conversas dúbias, de não entender se tá afim ou não tá afim, sabe? Muito direto ao ponto aqui. E principalmente muito, até com capacidade de convencer, sabe? De provar por A mais B porque que talvez o que essa pessoa acredita ou quer ou entende faz mais sentido, tá? De muita persuasão. E aí na parte dos sentimentos, a gente tem... Deixa eu só tirar mais uma carta aqui para entender melhor. Tá. Deixa eu botar assim. Ok, então a gente tem Hierofante com 10 de paus e 8 de copas. Então aqui, emocionalmente é uma pessoa muito tranquila, muito estável. Uma pessoa que inclusive gosta de sentimentos muito claros e não uma pessoa que fica indecisa, sabe? O que eu tô sentindo, não sei dizer ainda, não. Uma pessoa que tem muita clareza, como eu falei, mas também na parte emocional tem muita clareza do que quer. Já identifica, eu tô sentindo isso, então tô gostando. Então eu quero fazer tal coisa, então eu tô sentindo isso por essa pessoa. Tem muita clareza aqui. E emocionalmente muito estável também. Muito tranquilo ou tranquila, tá? 10 de paus e 8 de copas mostra alguém que se dedica muito na parte amorosa e sentimental e cuida muito das suas emoções, não gosta de ser enganado, não gosta de joguetes, como eu falei, né, de joguinhos emocionais, e alguém que é muito comprometido. Se falou, tá falado, sabe? Então se compromete do fio de cabelo à unha do pé, assim. Total comprometimento com essa parte de relacionamento, se a pessoa tá ali no relacionamento, quer dar os próximos passos, quer se desenvolver e quer ser um parceiro ou parceira de verdade. Com 8 de copas também mostra alguém que pode ser um pouco mais categórico nessa questão do lado emocional e pode ser uma pessoa do tipo, fez algo que quebrou o nosso acordo aqui,
eu não aceito, né? Então, assim, muito taxativo, sabe? Não tem essa questão de joguinho. Se a gente tinha um acordo e o acordo foi quebrado, não volta atrás. Então, é bem sistemático nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa que, quando tá numa relação, tá 100% na relação. E isso é muito bom, né? Agora, com relação à sua postura, saiu a sacerdotisa com o rei de paus. Então, é uma pessoa que se porta de um jeito, às vezes, se coloca num lugar um pouco acima das pessoas, não com maldade, não de um jeito de ter uma personalidade difícil de lidar, mas é como se ele sentisse mesmo esse rei de paus. Ele sente que é alguém que já está um pouco no domínio de quem ele é. Ele sabe quem ele é, ou já está no domínio de quem ela é, e também sabe quem ela é. Então não precisa ficar fazendo malabarismos para ser aceito ou qualquer coisa assim, ou para ser aceita. Então é alguém que tem uma energia muito de firmeza, sabe? De sei quem eu sou, eu sei o que eu penso, eu sei no que eu acredito, eu sei o que eu quero para mim e fica nesse lugar. E a sacerdotisa é até bom porque é um contraponto com o rei de paus, porque é o princípio masculino e o princípio feminino. Ao mesmo tempo que essa pessoa fica nessa postura de rei de paus, também tem a sensibilidade, tem a cordialidade, sabe falar com as pessoas. Mas é como se, no primeiro momento, à primeira vista, passasse essa ideia de uma pessoa inalcançável. Mas depois você vê que não, que é alguém que é aberta para as pessoas, que tem uma postura mais relaxada também, que o feminino entra aqui. É alguém muito, muito inteligente, muito sábio ou muito sábia. Na parte espiritual, a gente tem o diabo com o cavaleiro de copas. Então, assim, provavelmente pode ser uma pessoa que não seja tão conectado assim com o mundo da espiritualidade. Porque o diabo gosta de viver as coisas do mundo. O diabo está bem integrado com o mundo. Então pode ser uma pessoa mais materialista, sim. Materialista no sentido de focar na sua vida diária aqui na Terra, fazer as coisas que precisam ser feitas, sabe? Sem entrar tanto nessa esfera da espiritualidade. E o interessante é que é como se essa pessoa passasse muito essa noção de eu vivo a vida que tem aqui, mas tem uma conexão espiritual, tem uma intuição aqui. Pode até ter alguns tipos de revelações por sonhos ou uma intuição tão forte, assim, ver coisas, sabe? Pressentir coisas. E que tem aqui a abertura mediúnica, mas aí não entra muito em entender porque não é uma questão importante, mas tem uma intuição aguçada. Aspectos físicos. Lua com 6 de copas. É alguém que pode parecer bem mais jovem, até ter uma jovialidade, se não for, né, na idade mais jovem. Alguém que tem uma energia magnética. É como se essa pessoa se... Ela não precisa ter aquela beleza que está dentro do padrão, mas o magnetismo que ela tem, que é algo que é dela, atraísse bastante. Os olhares, as atenções e até o interesse também. É uma pessoa muito, muito magnética, que é como se o conjunto da obra fosse, assim, quer dizer, o magnetismo dela vem do conjunto da obra, entendeu? Não é que ela tem uma coisa especificamente no aspecto físico que chama atenção. É o todo, é aspecto físico, é postura, é o jeito que fala, é o jeito que se mexe, sabe? Tem toda uma atmosfera ao redor desse magnetismo aí, que provoca esse magnetismo. E aí, com relação ao mundo material, aspectos materiais, né? O mundo em 9 de copas. Então, é alguém muito voltado para o mundo, é alguém muito voltado para as conquistas materiais, dedicação no trabalho, dedicação em todas as esferas. Não é que é uma pessoa muito focada em fazer dinheiro ou muito focada em trabalhar, é alguém que na verdade foca em viver a vida, foca em dar conta de todos os recados, ser responsável por todas as áreas, sabe? E ao mesmo tempo esse 9 de copas aqui mostra uma pessoa que é desapegada materialmente, mostrando que na verdade ela sabe o valor que ele tem ou que ela tem, ou que os outros têm, não estão nas conquistas materiais, mas
na postura, nos princípios, no quanto que a pessoa já fez. Então, é uma pessoa que valoriza muito mais as experiências das pessoas do que o que elas conquistaram. Então, por exemplo, sei lá, ela pode admirar muito uma pessoa e você poderia pensar, ai, admira porque conquistou tal cargo. Na verdade, aquela pessoa acaba olhando, na verdade, esta pessoa acaba olhando para aquela pessoa com um olhar do tipo, nossa, olha tudo que ela viveu de experiência, sabe? Isso é que tem valor. Olha o que ela precisou se transformar para chegar lá. Chegar lá só foi uma consequência. O que é mais interessante é quem a pessoa foi e se transformou ao longo do caminho. Então, é uma pessoa que dá muito mais valor para isso. Dá valor para caráter, para princípios, para ética, para seguir regras. Se a pessoa tem jogo de cintura, sabe viver a vida. Então, é mais isso que a pessoa se conecta e não tanto com status social, quanto que tem no banco, se conquistou tal coisa ou não. Na verdade, a pessoa está mais interessada no indivíduo, na vivência, no que a pessoa tem para oferecer de ensinamentos, de percepções de vida, e não necessariamente de proporcionar facilidades no mundo da matéria, tá bom? E aí essa leitura para você do grupo de número 1, se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas, veja se você está inscrito ou inscrita no canal, e a gente se vê na próxima leitura. Grupo de número 2, vela azul. Quem você vai atrair no amor? Personalidade dessa pessoa. Sol com 8 de ouros, Justiça 3 de copas, Roda da fortuna Ás de ouro, Sacerdotisa Rainha de espadas, Morte com 2 de paus e Força com 4 de paus. Deixa eu ver se tá ok. Bom, então aqui essa pessoa, ela tem seus pensamentos vibrando na energia do Sol e 8 de ouros, uma pessoa muito esclarecida, tem muita clareza mental, tem muita organização nos pensamentos, é uma pessoa que não necessariamente é aquela que tem vários pensamentos, várias ideias e é tudo uma confusão, tá cada hora pensando numa coisa, sabe? Não, aqui tem organização, estrutura na hora de pensar, estrutura para estabelecer os seus critérios, suas convicções, sua filosofia de vida, sabe? E é uma pessoa muito voltada para os pensamentos, assim, do que é certo, do que é correto, do que é justo e do que realmente tem valor, sabe? Então, os seus pensamentos são muito iluminados, inclusive. É como se tivesse uma filosofia por trás, sabe? Um jeito de ver a vida muito categórica, mas não é categórica a palavra que eu gostaria de expressar. É como se tivesse um jeito muito claro do que é certo, do que é errado, do que é o ideal, de posturas que são importantes de ter. Enfim, é uma pessoa até um pouco filosófica, mas não é um filosófico de muitos pensamentos, sabe? De devaneios. Não que filósofos sejam assim, mas que não é tão abstrato. É uma pessoa muito pragmática. Tem pensamentos muito concretos, palpáveis, né? E ao mesmo tempo é muito real, lida muito com a realidade do jeito que ela é. Engraçado que me veio a imagem do Ariano Suassuna, que é um escritor, sabe? Que consegue transitar entre mundos abstratos, mas tinha um pé no chão. Caso você conheça, né, vai entender mais ou menos o que eu tô falando, mas se não conhecer é até bom procurar, assim. Tinha uma percepção de vida muito
muito interessante, até mesmo filosófica, mas ao mesmo tempo era muito real. Era muito gente como a gente, sabe? Enfim, senti muito esse símbolo aqui, né? Agora, com relação a sentimentos, ao lado emocional, saiu a carta do Justiça com 3 de copas. Ótimas cartas. Alguém que sabe nutrir emocionalmente, né? Quando entra em relacionamentos e tudo, gosta muito de estabelecer a troca, de estabelecer as emoções, de falar de sentimentos, de expressar esses sentimentos quando ama, quando gosta. Mas ao mesmo tempo a carta da Justiça mostra uma pessoa muito honesta, muito nessa parte mais mental, em que a pessoa não vai te enganar ou não vai querer fazer joguinhos, uma pessoa que busca muito o que é certo, o que é errado, o que é justo. Então é aquela pessoa que não vai falar que gosta se não gosta. Mas também quando ela falar que gosta, pode ter certeza, tá gostando demais, entendeu? Então é uma pessoa que tem esse equilíbrio, mas vai ser muito sincero ou sincera. E aí na parte de postura saiu a roda da fortuna com as de ouros. Então é uma pessoa que busca ter essa postura reconhecida, sabe? Alguém que busca trazer o que pensa e o que sente para um lugar que as pessoas compreendam quem é ele ou quem é ela. Então essa pessoa traduz muito bem seus princípios, traduz muito bem seus sentimentos e se coloca e todo mundo sabe o que essa pessoa está falando, o que essa pessoa está querendo comunicar. Não usa máscaras, não gosta de fingir uma coisa que não é. Então, tem uma postura aqui de ser alguém correto, correta, sabe? Que não gosta de entrar nesses lugares de fingir ou de ter que, às vezes, lidar com a sociedade de um jeitinho para poder pertencer à sociedade, entendeu? Tu vai buscar essa postura mais ilibada, né? Que seria uma postura de alguém. Me faltou um sinônimo para ilibada agora. Mas uma postura de alguém muito justa, muito honesta, muito correta. E a roda da fortuna também estabelece muito essa postura de alguém até que encanta, que mostra assim, alguém que é interessante, alguém que se mostra de um jeito até que os outros podem achar, né, no caso, que é uma pessoa bem de vida, uma pessoa que já se compreende muito bem, que sabe se relacionar com os outros. É como se ela tivesse uma expertise em todas as áreas e aí ela coloca isso para fora e as pessoas veem ela dessa forma. Ainda que possa ter algum tipo de insegurança ou de não ter domínio em alguma dessas áreas, né, na comunicação ou enfim. Mas no geral tende a ter sim esse domínio, podendo ter algumas questões de insegurança, porque a roda da fortuna ela é uma roda, né? Tem horas que você tá super bem, se colocando assim pro mundo, e tem horas que você tá um pouco mais borocochô. Então, tem esses altos e baixos aqui, mas no geral mostra uma postura muito interessante, sabe? É como se as pessoas olhassem e falassem, nossa, essa pessoa é interessante, parece que ela tem algo a sempre acrescentar, entende? Alguém de valor, né? E aí, com a, a sacerdotisa e a rainha de espadas, a gente entra na parte espiritual. Ou seja, alguém que tem espiritualidade, até acessa esses conteúdos, gosta desse tipo de assunto, mas não se envolve tanto assim, tá? Então não é alguém que talvez viva a espiritualidade de forma intensa. Tem uma racionalidade aqui, de talvez ser mais razão que emoção, de saber onde está pisando nessas questões espirituais, mas não desconsidera o mundo espiritual. Já aspectos físicos com a morte, 2 de paus, nossa, que interessante. Muita energia aqui. Uma pessoa de magnetismo muito forte. E alguém que é como se você ficasse até meio que, tipo assim, interessado ou interessada em conhecer, sabe? É alguém que você não consegue ler muito bem. Você fala, nossa, essa pessoa tem alguma coisa que me atrai, eu não sei dizer o que. Vai ser muito assim. E esse 2 de paus aqui mostra alguém mais jovem, tá? Ou então,
que expressa uma juventude, mesmo sendo mais velho ou mais velha. Mas, sim, é alguém mais jovem, que tem aquela beleza oblíqua, tá? Esqueci agora, né? Do livro da Capitu. É isso, da Capitu. Então tem a beleza oblíqua aqui. Você não consegue entender muito bem quem é a pessoa, mas ao mesmo tempo você pode se sentir muito atraída por ela. Porque tem um charme, tem um encantamento, tem um magnetismo que não é tanto assim, eu identifico que eu gosto disso nela. A beleza dela nesse lugar aqui, nossa, foi o que mais me atraiu. Não, é o todo, é a pessoa por inteiro, é o magnetismo que circula essa pessoa. Agora, com relação a aspectos materiais, né, vida financeira e tudo, conquistas materiais, a pessoa traz a energia da força com 4 de paus. Ela já pode ser alguém reconhecida na sua área de trabalho, já tenha um lugar de destaque no trabalho e alguém que faz tudo com muita intensidade e com muita paixão. Então as conquistas vêm fáceis porque ela se entrega totalmente aos seus afazeres. E aqui mostra esse reconhecimento. Pode ser uma pessoa já até bem estabelecida financeiramente, ou pelo menos estável financeiramente, mas justamente porque já alcançou outros patamares, ou mesmo já é reconhecida no seu campo de atuação e por isso conseguiu boas colocações, tá? Então é isso. Essa leitura para você do grupo de número 2. Se gostou, curta, comente e compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Então vamos para o grupo de número 3, vela amarela. Quem você vai atrair no amor? O mundo, temperança, o dependurado, força, eremita e torre. Quem você vai atrair no amor? Ás de copas, 3 de paus, ás de ouros, 2 de paus, cavaleiro de paus, rainha de espadas. Bom, essa pessoa, na parte de pensamentos, de ideais, de ideias, saiu com a carta do mundo e as de copas. É alguém muito interessado ou interessada em cultura. Deixa eu ver aqui como é que tá o vídeo. Tá. Então, alguém muito interessado em cultura, muito interessado em conhecer pessoas. Então, por exemplo, se ele não se dedica a esse campo de estudos, né? Ele é aquela pessoa que, ele ou ela, é aquela pessoa que, por exemplo, conversa com todo mundo, tá numa viagem, interage com as pessoas, quer entender quem é que tá falando com ele, é aquela pessoa que gosta de ouvir, que talvez mais gosta de conversar, de entrar no mundo do outro do que falar de si mesmo ou falar de si mesma. Então é uma pessoa muito assim, carismático ou carismática, tá? E coloca uma dose de sentimento, sabe? Não é uma pessoa que tem um pensamento muito rígido, um pensamento muito autoritário, um pensamento muito conservador. Não, é alguém que é muito flexível para as formas de viver a vida, para as experiências, para as vivências de cada um. Muito bom, uma boa energia aqui. Agora, na parte de sentimentos, de emoção, saiu a temperança com 3 de paus. Então, é alguém que busca o equilíbrio das emoções, que até pode ser alguém que gosta de ser diplomático para falar com as pessoas, para falar dos sentimentos. Não é alguém que vai querer, sei lá, viver tão intensamente assim, sabe, as coisas, tanto para o bem quanto para o mal, sabe? Se extrapolar nesse lado emocional. Não, busca o equilíbrio. E eu acredito que aqui até tem essa dose
a mais de emoção com 3 de paus. Só que a pessoa, sabendo disso, ela busca o equilíbrio desse campo emocional. Pode até gostar de se entender, de procurar terapias, de fazer análises reflexivas sobre si mesmo, sobre si mesma. Então, alguém que, de certa forma, tenta cuidar desse lado emocional, tá? E principalmente nos envolvimentos com as pessoas, com quem ele se relaciona no geral. E aí, na parte de postura, o dependurado e Ás de Ouros é alguém que gosta de mostrar o quanto que é capaz de se comprometer com aquilo que decide se comprometer. E alguém também que gosta de passar a imagem de alguém sério, de alguém responsável, de alguém que busca fazer o melhor em tudo, qualquer relação. Então ele passa essa segurança do tipo, pode contar comigo, se eu entrar nesse negócio eu vou me doar 100%, sabe? É alguém que veste a camisa, de fato. E ele mostra isso para as pessoas, essa é a postura dele. Não é porque ele se faz, não, porque quando eu falo de postura não quer dizer que é a primeira aparência e a pessoa depois se revela de outra forma. Essa tiragem aqui nessa casa é a postura da qual ele se compromete em mostrar para o mundo. É quem ele realmente vai transparecer do tipo, isso aqui sou eu também, né? E tem o compromisso aqui de não ser alguém que se mascara, de ser alguém que veste uma roupagem que não é dela ou dele, sabe? Então não vai fingir que é algo, porque o dependurado é alguém que vai fazer os sacrifícios, vai ser aquilo que ele é, vai ser transparente nesse sentido, tá? Agora, na parte espiritual saiu a carta da força e 2 de paus. Então tem energia espiritual aqui. É uma energia que ainda precisa ser trabalhada, é uma energia que talvez a pessoa pode não ter interesse, ou talvez ter o interesse, mas ainda não ter trabalhado esse aspecto. E pode ser até da vontade dessa pessoa estar em algum tipo de templo, ou professar algum tipo de religiosidade ou espiritualidade, mas ainda está buscando o seu caminho dentro da esfera espiritual. Com relação a aspectos físicos dessa pessoa, o eremita com cavaleiro de paus. Alguém que pode ser muito mais velho ou se mostrar muito maduro, muito responsável, mesmo sendo mais jovem. E de vez em quando dá vazão para aspectos joviais. Então, de vez em quando sai esse cavaleiro de paus aqui, que vai atrás, que quer as novas aventuras, que quer se relacionar e até tem um charme, joga um charminho aí e até encanta, sabe? Mesmo às vezes tendo uma postura corporal mais séria, mais rígida, mais conservadora, que de repente quebra tudo isso e a pessoa se mostra muito mais interessante nesse sentido de... É como se tivessem duas personalidades, mas não duas personalidades de um jeito psicológico, né? É como se fossem duas facetas da mesma pessoa. Então, fisicamente, alguém que você fala e percebe que é mais duro, é mais rígido. E aí, quando vai se soltando ali, se vai mostrando uma malemolência, sabe? Vai mostrando um jogo de cintura, quebra um pouco com a rigidez. Então, é como se, sei lá, no aspecto físico, parecesse que é uma pessoa muito mais velha, muito mais madura, séria, fechada. E aí quando você começa a conhecer, se mostra um jovem, um adolescente, que gosta de fazer umas coisas ousadas, mas de vez em quando volta para aquele lugar eremita, volta pro não sei se eu vou me arriscar, tá? E aqui arriscar é tipo assim, é que eu tô imaginando uma cena do tipo, sei lá, você tá conhecendo ele numa mesa de bar, a pessoa tá conversando e tudo, alguém vira e fala, pô, bora sair daqui, vamos na casa de fulano, nem conheço esse fulano, mas vamos. Aí a pessoa, bora. Aí depois ela, nossa, mas eu nem conheço a pessoa, gente, será que eu posso fazer isso? Sabe, já entra num lugar de conservadorismo, tipo, mas eu nem conheço a pessoa, como é que eu vou ter essa experiência nova? Sabe assim? É o desconhecido, não sei se eu deveria ir. Então eu vejo aqui esses aspectos. Nem é tanto aspectos físicos, né? Acabei não falando de aspectos físicos, mas é porque me veio outras intuições aqui com essas cartas. Mas vamos para o aspecto físico. Como eu falei, alguém mais velho, mais velha,
e que tem um charme aqui, sim, principalmente quando começa a falar, tá? Quando começa a conversar, a se expor, aí vai soltando isso, vai soltando esse charme. Então é alguém que encanta muito pela comunicação, pelos pensamentos, pela conversa, é alguém bom de papo, tá? E então tem esse dom da palavra. E inclusive pode chamar muito atenção a boca dessa pessoa também. Não só a cabeça, né? Não só os pensamentos nesse sentido mais não tão físico, mais abstrato, mas a boca é o meio que a pessoa fala, é o meio de comunicação e acaba chamando muita atenção para a boca, para o sorriso, tá? Agora, na parte material, saiu a torre com rainha de espadas. Então pode ser alguém que neste momento, ou quando você for conhecer, né, essa pessoa, ela poderá estar passando por uma reestruturação dentro da área material, mas é alguém que tem muito foco, tem muita estratégia, tem uma percepção muito boa de caminhos, de possibilidades, de como se reconstruir, como se tornar melhor dentro da área profissional dele ou dela. Mas aqui ainda existe uma definição nessa área profissional, tá? Não quer dizer que é uma pessoa que, sei lá, pode estar passando por situações financeiras muito complicadas, mas se estiver, facilmente sai, facilmente encontra caminhos para dar a volta por cima, porque a rainha de espadas configura muito esse senso de ação, do que pode fazer, do que está ao alcance, traça estratégias, tem foco, tem disciplina para alcançar patamares maiores. Tá bom? Então essa foi a leitura aqui para você do grupo de número 3. Se gostou, curta, comente, também compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrita ou inscrito no canal e a gente se vê na próxima leitura e até lá!